A graça e a paz de Cristo. Hoje é dia 25 de março e nós estamos nesse mês gravando a série Pílulas de Provérbios, onde nós dividimos cada capítulo de Provérbios em pequenas pílulas que nos trazem ensinamentos para aplicação em nossa vida com Deus. E em cada capítulo de Provérbios, nós estamos reunidos os temas para dar um título. E no livro de Provérbios, no capítulo 25, nós vemos que os temas são a glória de Deus, a humildade, a moderação, a paciência, a integridade e o autocontrole. Esses são os temas que Provérbios 25 tem a nos ensinar. Vamos à leitura das pílulas de hoje. Continuando, que ontem nós paramos na pílula 240, hoje é a 241. Para conhecer a Deus e aos reis, você precisa de sabedoria e tempo. Então nós vemos aqui nesses primeiros 3 versículos essa lição, que para conhecer a Deus e aos reis, precisa-se de sabedoria e de tempo. O versículo 1 de Provérbios 25 nos diz assim: estes são outros provérbios de Salomão compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Então esse versículo 1 nos dá uma informação que do capítulo 25 de Provérbios em diante, o livro de Provérbios ele tem 31 capítulos. O capítulo 1 até o capítulo 29 foram escritos pelo rei Salomão. O capítulo 30 foi escrito por Agur. O capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. E quando você lê o capítulo 1 até o capítulo 24, ele segue de maneira direta. São vários provérbios e vários ensinamentos que são escritos por Salomão. Quando você chega aqui no capítulo 25, o capítulo 25 começa com essa fala: estes são outros provérbios de Salomão compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Então, esse versículo nos traz uma informação de que o livro de Provérbios, na composição dele, ele não foi escrito de uma única vez. Ele foi a forma que nós temos hoje de Provérbios em 31 capítulos foi uma organização dos reis. Salomão foi escrevendo os seus textos, deixava lá no palácio, e assim como quando um presidente deixa o palácio e ele deixa lá os documentos que ele escreveu, as anotações dele, que fica num arquivo da presidência, da mesma maneira, os reis de Israel, quando eles escreviam lá os seus documentos, eles deixavam isso no lugar. Existia um departamento que ficava com os textos, com os escritos, com os documentos, e quando chegou a época do rei Ezequias, eles encontraram esses textos aqui, que nós vamos ler hoje, do capítulo 25, 26, 27, 28 e 29. Esses textos foram compilados depois, e depois foram agregados no livro de Provérbios. É isso que o versículo 1 nos mostra. Agora, indo para o versículo 2 e o versículo 3, a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Versículo 3, assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Então aqui eu coloquei como pílula a 241 que, para você conhecer a Deus e aos reis, você precisa de sabedoria e de tempo. Por quê? Porque o versículo 2 nos mostra que a glória de Deus é ocultar certas coisas. Então, Deus, ele não deixou tudo revelado. Deus, quando criou o universo, os céus e a terra, ele não mostrou para Adão, para o homem, todas as coisas que existiam. Pelo contrário, Deus disse para Adão, quando você abre o livro de Gênesis, você vê Deus dizendo para Adão o seguinte: agora você foi feito à minha imagem, à minha semelhança, você tem sabedoria, e com a sabedoria você deve dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais da terra. O que Deus estava dizendo para Adão quando ele disse isso? Em Gênesis 1,
26. Ele estava dizendo: tudo que eu criei está aí, diante dos seus olhos, e cabe a você investigar, vasculhar e descobrir as coisas que existem, porque em você vasculhando, investigando, estudando, você vai ver e vai aprender muitas coisas. E quando os homens vão estudando, conhecendo e descobrindo as coisas, nisso está a glória de Deus, porque é nisso que nós ficamos maravilhados. Quando os homens começaram a estudar qual o processo de formação das nuvens, como que existe o ciclo da chuva, como que existe a fotossíntese que faz com que as plantas absorvam o gás carbônico e devolvam, com a influência da luz do sol, o oxigênio para a natureza, como cada animal respira e se reproduz e vive no seu ambiente, nós ficamos impressionados. Quem nunca viu um vídeo numa rede social mostrando o comportamento dos animais, como eles reagem, como eles agem, como existem eclipses, como existem as estações do ano, todas essas coisas nos fazem perceber que por trás da criação Deus está ali. Então a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tem uma outra versão que diz assim: a glória de Deus é ocultar as coisas, porque em esconder as coisas e deixar para que os homens descubram, os homens vão descobrindo, vasculhando e vendo como Deus é grande, como ele é revestido de glória, como ele, como Deus, pôde criar todas as coisas que foram criadas da maneira como foram criadas, com tantos detalhes quanto ele criou. Então é isso que o versículo 2 está dizendo: a glória de Deus é ocultar certas coisas. Agora, tentar descobri-las é a glória dos reis. Os reis aqui está falando a respeito dos homens. Então, os homens que descobrem as coisas que Deus revelou e que escrevem a respeito das suas descobertas acabam recebendo uma glória. Quando o Thomas Edison descobriu qual era o filamento que seria capaz de suportar a energia elétrica e inventou a lâmpada, ele colocou o nome dele na história. Ele recebeu uma glória. A glória de todos sabem que foi Thomas Edison que inventou a lâmpada. Na verdade, ele descobriu algo que Deus deixou na natureza. Foi Deus que criou todos os elementos. E o Thomas Edison descobriu o filamento que é capaz de suportar a energia e de trazer luz e iluminação. Então, cada pessoa que descobre uma coisa recebe uma parcela da glória de Deus, recebe o reconhecimento, recebe a glória, a honra de ser aquele que investigou e descobriu um mistério que foi deixado por Deus. Mas isso não retira a glória de Deus. O que acontece muitas vezes é que os homens, quando descobrem alguma coisa, alguns deles se apropriam da glória de Deus e dizem: eu que descobri isso. E ficam arrogantes e vaidosos e até chegam a dizer: Deus na verdade não existe, porque se nós somos os seres humanos, conseguimos fazer as descobertas a respeito do universo e da natureza, então cabe a nós reinar e dominar sobre todas as coisas. Quando na verdade as coisas que estão postas e que foram criadas, tudo já estava posto no universo e na Terra. Tudo que os homens descobrem já está criado. Quando os homens descobrem alguma coisa, eles só estão descobrindo uma coisa que Deus já deixou para eles investigarem e descobrirem. Então, é uma tolice que alguns dos homens façam isso. Não são todos que fazem isso. Existem cientistas que, quando vão estudando e descobrindo mais e mais coisas,
dão a glória devida a Deus. Eles dizem: quanto mais eu estudo e quanto mais eu descubro coisas incríveis, eu vejo quão grande é o Deus que criou todas essas coisas. Mas existem os outros que dizem: fui eu que descobri, e se eu descobri isso, os homens devem descobrir as coisas e dominar sobre tudo. Então, esse é o versículo 2. E o versículo 3 fala assim: assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Então, ninguém pode descobrir tudo o que está no céu. Nós podemos, com os nossos olhos, ver até uma certa parte. Depois, não conseguimos mais enxergar. A terra nós conseguimos enxergar até certa parte. Depois, é necessário escavar, porque ela é profunda. O coração dos reis também é assim. Você nunca sabe o que o rei está pensando. O coração do rei é insondável. E, da mesma forma como Deus revela a glória dele, ocultando, deixando algumas coisas em mistério, os reis também, eles exercem o poder porque eles deixam algumas coisas em mistério, para que eles possam tomar as decisões conforme aquilo que lhes pareça mais justo. Então aqui nós temos essa pílula 241. Para conhecer a Deus e aos reis, você precisa de sabedoria e de tempo. Quando você tem sabedoria, você consegue entender a vontade de Deus. Quando você tem sabedoria, você avalia como que um certo rei, um certo presidente, governador ou prefeito toma suas atitudes e você passa com o tempo a conseguir prever mais ou menos como que aquela pessoa é. Com o relacionamento com Deus, lendo a palavra dele e conhecendo Deus, porque Deus ele se deixa revelar pela palavra. Ele mostra como ele é pela palavra. Quando você lê a palavra e você vai adquirindo sabedoria a respeito da vontade de Deus, e você consegue entender como Deus faz as coisas e compreender a Deus. Então, para conhecer a Deus e aos reis, você precisa de sabedoria. Existe a necessidade de se buscar a sabedoria e de tempo, porque você tem que ter tempo para meditar, avaliar o que o rei está fazendo, orar a Deus e ler a palavra para você entender os movimentos de Deus, para onde Deus está conduzindo você, para onde Ele quer que você vá. Então aqui as lições. Lição número 1. Deus, ele oculta certas coisas para revelar a sua glória. Essa aqui é a lição 1. Deus oculta certas coisas para revelar a sua glória. Cabe aos homens investigar a natureza, o universo, os animais, as plantas, as fontes de energia e descobrir o que está encoberto para contemplar a glória de Deus. Quando alguém descobre algo, recebe a glória para si, pela descoberta. Mas isso não retira a glória de Deus. Mas a pessoa que descobre aquilo ali recebe uma parcela da glória, o reconhecimento de que ele descobriu algo novo. Lição 2. Da mesma forma, a glória dos reis é ter seu coração insondável. Ao guardar segredos de suas intenções, os reis conservam o poder pela informação que está em mistério, e que os demais não possuem a respeito de suas reais intenções, dando-lhes vantagem. E a lição 3. Se você adquire sabedoria e tempo para entender os mistérios de Deus, perceberá a glória dele e o quanto ele é grande, o quanto está cheio de glória. Se você quer reinar em sua vida, você não deve contar tudo para os outros, mas você deve guardar para si aqueles planos que demandam mais prazo e esforço para a realização. Então, assim como os reis deixam o seu coração insondável, você também, para que você possa governar e reinar na sua vida, fazendo aquilo que você está buscando, tem planos que você deve deixar só entre você e Deus. Para que ficar espalhando para todo mundo? As pessoas vão saber o que você pensa, o que você quer e vão poder se programar para conduzir você por um caminho ou para outro. Se alguém estiver com má intenção em relação a você, a pessoa pode criar obstáculos e barreiras para que você não consiga realizar o seu plano e o seu projeto.
Então essa é a vantagem dos reis. Os reis, eles governam, eles deixam algumas coisas apenas para si, algumas coisas que são só deles, em mistério. Pílula 242. A glória de Deus e de um reino só se manifesta quando o pecado é tirado. Então nós vemos aqui no versículo 4, quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para ourives. E o versículo 5, quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. A lição é que a liderança eficaz exige pureza e justiça, pois um governante cercado por ímpios pode comprometer toda a sua autoridade. Deus, nós temos várias passagens na Bíblia, você pode ver isso no livro de Êxodo, que sempre que o povo tinha alguém que tinha cometido pecado e que estava misturado com o povo, Deus deixava de abençoar e o povo perguntava: por que nós não estamos sendo abençoados? E Deus dizia: porque há pecado no meio de vós. E o povo precisava investigar quem estava fazendo as coisas erradas para tirar do meio deles, para que Deus pudesse manifestar a glória entre eles. Houve situações em que Deus ordenou até mesmo que a pessoa fosse queimada em função dos pecados, porque havia contaminado o povo com o pecado. O versículo 4 e 5 nos dão um ensinamento. Se você quer ver a glória de Deus na sua vida, você precisa corrigir as suas palavras, os seus comportamentos, as suas atitudes. Deus não habita em pessoas que querem ter a comunhão com Ele, mas que vivem no pecado. E assim também um reino. Vamos considerar aqui que o reino é a sua vida. Você é o rei da sua vida, você é a rainha da sua vida, e você, assim como um rei tem que tomar decisões, muitas vezes você tem que tomar decisões de tirar uma pessoa do seu caminho, porque aquela pessoa, na verdade, só faz coisas erradas e ela vai acabar atrapalhando o seu projeto. E se você tem algum comportamento ruim, como, por exemplo, é uma pessoa intempestiva, que não tem autocontrole, que fica com raiva e fala tudo que vem na sua cabeça sem de maneira agressiva e irada. Isso é um comportamento que tem que ser tirado de você, porque essas manchas, esses pecados, fazem com que você não alcance o que você está buscando. Então a glória de Deus e de um reino só se manifesta quando o pecado é tirado. A palavra pecado significa coisa errada, quando aquilo que não está correto continua com você. O que você precisa tirar da sua vida para que você consiga avançar no que você quer? Pílula 243. É melhor ser humilde e honrado do que ser arrogante e ser humilhado. Versículos 6 e 7. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. 7. É melhor que ele lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Então aqui é a recomendação de que você seja humilde na presença de um líder, de um chefe, de um diretor, de um presidente, né, de um evento que você vai, na empresa em que você trabalha, numa festa em que você vai, em que você foi convidado. É melhor que você seja humilde, seja honrado, do que você ser arrogante, se colocar logo nas primeiras cadeiras e aquela pessoa dizer a você: olha, desculpe, mas você não pode sentar ali atrás, porque chegou aqui outra pessoa que eu conheço há mais tempo e eu tenho que reservar esse lugar para ele, para ela. Então, é melhor ser humilde e honrado do que ser arrogante e ser humilhado. 244. Vá ao tribunal somente se não for possível um acordo. O versículo 7, na parte final, fala assim: o que você viu com os olhos. 8. Não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Versículo 9. Procure resolver sua causa diretamente com seu próximo, e não revele o segredo de outra pessoa. 10. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo, e você jamais perderá sua má reputação. Então aqui esses versículos dizem o quê? Muitas vezes as pessoas são apressadas.
elas têm um problema e elas já levam para o tribunal. No livro de 1 Coríntios, Paulo escreveu no capítulo 5 a respeito disso. Ele falou assim: vocês, fiquei sabendo que entre vocês está havendo muita discórdia. E existem situações em que um irmão leva outro irmão ao tribunal. Será que vocês não têm alguma pessoa sábia que possa conversar com os dois e servir como mediador para resolver o problema entre vocês, de tal maneira que vocês não tenham que se digladiar e dentro dos tribunais? Então ali Paulo traz um ensinamento. Sempre que é possível fazer um acordo, é melhor do que você levar um processo para o tribunal. Aquilo demanda desgaste emocional, desgaste, preocupação. Então, e você nunca sabe qual é a decisão que vai ser tomada. Existem quantas pessoas levam um processo a um tribunal, dependendo do juiz que vai julgar a causa, de repente você achava que tinha o direito, e aí você acaba perdendo o processo e você tem que pagar as custas do processo e a coisa sai pior do que aquilo que você esperava. Pílula 245. Se quer viver bem, seja inteligente no que você fala. Tem vários versículos aqui em Provérbios 25 recomendando cuidado com o que você fala. Versículo 11. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Então, quando você fala o que precisa ser dito no tempo certo, é necessário tomar cautela. Nem sempre o que você vai falar é tempo de falar. Se você está muito nervoso para enfrentar uma discussão com a sua esposa, ou você que está aí casado e está muito nervosa para enfrentar uma disputa, para falar sobre um assunto com seu marido, ou com os seus filhos, ou com os seus pais, aí é necessário aguardar o tempo de você ter calma e pensar bem a respeito do que você vai dizer, de tal maneira que aquela palavra edifique. Tem pessoas que falam o que querem e depois acabam sofrendo as consequências, acabam perdendo um casamento, trazendo dias de angústia para o pai, para a mãe, para o filho, porque falaram algo na hora errada ou falaram de modo errado. Versículo 12. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Veja que o versículo 12 nos traz aqui algumas informações. Um brinco de ouro e um enfeite de ouro fino embeleza quem está usando esses adornos. Então ele está dizendo, quem tem a sabedoria na hora de repreender, na hora de corrigir a outra pessoa, e desde que essa pessoa queira ouvir, é assim que é essa conversa. É como um brinco de ouro e como um enfeite de ouro fino, ou seja, é perfeito quando você repreende aquele que quer ouvir. E esse versículo 12 já está nos mostrando que quem corrige, quem não quer ouvir, já está errando. Se a pessoa não quer ouvir a correção, não vale a pena perder tempo. A pessoa tem que querer. Veja que o texto fala, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Versículo 15. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Então veja, o versículo 15 traz uma outra orientação. Como que devemos falar com as autoridades? Com paciência, para que elas consigam entender claramente aquilo que nós estamos buscando. E a língua branda quebra até os ossos, está mostrando que se você for manso e tranquilo na forma como você fala as coisas que você está buscando, até a pessoa que é, está endurecida, ela vai ouvir o que você tem a dizer. Versículo 13. Como o frescor da neve na época da colheita, é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Esse versículo 13 fala sobre aquela pessoa que recebeu a missão de entregar um recado para alguém.
Ele está dizendo que aquele que recebe um recado e entrega exatamente o recado como recebeu, traz tranquilidade para aqueles que confiaram nele. Então, cuide naquilo que você fala. Se alguém chamou você para entregar um recado para uma outra pessoa, dedique-se em saber que você está entregando exatamente o recado, para que a pessoa que confiou em você possa ficar em paz. Versículo 14: Como nuvens e vento sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu. Então, o versículo 14 é: Não fique contando vantagem a respeito de coisas que você não é, que você não fez, que você não tem. Porque se você conhece alguém assim, o versículo 14 está dizendo: essas pessoas são como nuvens e ventos que não trazem chuva. Esse versículo está nos ensinando. Se você já conversou com uma pessoa e viu que ela conta muita vantagem de coisas que ela não fez, de coisas que ela não tem, daquilo que ela não é, não confie nessa pessoa, porque não vai ter chuva nessas nuvens aí, nesses ventos. Essas palavras não vão produzir resultado nenhum. Versículo 18. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Versículo 18 está dizendo: não seja essa pessoa que fala mentiras a respeito do próximo, porque você será como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda. E também nos traz um ensinamento: se você conhece alguém que é assim, mantenha longe de você, porque logo logo ela vai se transformar nisso contra você. 23. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Ninguém gosta de pessoas que são fingidas, pessoas que são mentirosas. Quando você encontra uma pessoa fingida, você sabe que ela está ali fingindo, você vai ficar irado com essa pessoa. Então, como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. E o versículo 25: como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Então, aqui esses versículos nos falam que, se você quer viver bem, seja inteligente no que você fala, que você possa trazer boas notícias de terra distante, que você não use a língua para ser uma pessoa fingida, que você não use a língua para ser como um pedaço de pau, uma espada, uma flecha contra o seu próximo. Que você não seja aquela pessoa que conta vantagem daquilo que você não é, daquilo que você não tem ou daquilo que você não fez, mas que você seja como o frescor, o mensageiro que entrega o recado certo, que você tenha muita paciência, porque com muita paciência você vai conseguir chegar longe naquilo que você busca, que você corrija as pessoas que querem a receber a sua correção, para que você tenha sabedoria nisso e que você saiba o tempo certo de falar as coisas para que exista edificação. Pílula 246. Coma com moderação e busque o equilíbrio. Versículo 16. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Versículo 27. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Então tenha equilíbrio. Se você fez alguma coisa digna de honra, não fique buscando que as pessoas aplaudam você. Você fez. As pessoas que sabem que você fez vão te dar honra. E você vai encontrar, você querer forçar uma pessoa que não quer honrar você é tolice. 247. Respeite a privacidade dos outros. Versículo 17. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Tem aquelas pessoas que ficam visitando a casa do vizinho o tempo todo. Respeite o tempo, a privacidade dos outros. Não se demore na casa do seu próximo, na casa do seu vizinho. 248. Cuidado com a hipocrisia e com a tolice. O versículo 19 fala: como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. E o versículo 20 fala: como tirar a roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Então esses versículos nos falam: cuidado com a hipocrisia, cuidado com aquele que fala que é seu amigo,
e que, na verdade, na hora que você precisa dele, ele vira as costas para você. Ele é como dente estragado, é como um pé deslocado, um pé fora do lugar. Na hora da dificuldade, você não vai ter a amizade dele. Se você conhece alguém que traiu a confiança de um terceiro, traiu a confiança de um outro amigo, faz isso com outras pessoas, você já sabe que esse é o comportamento padrão daquela pessoa, não confie nela. E o versículo 20 fala: como tirar a própria roupa num dia de frio, ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Esse versículo aqui, ele tem uma outra versão que diz assim: como tirar a roupa num dia de frio, ou lançar vinagre numa ferida, assim é aquele que canta para aquele que está triste. Então, o sentido do versículo 20 é: se uma pessoa está triste, você precisa saber se colocar para ouvir aquela pessoa e dar tempo ao tempo, respeitar o tempo em que aquela pessoa está triste. Não adianta você querer pegar uma pessoa que está de luto e dizer para ela: vamos cantar uma música alegre. É necessário respeitar aquele tempo de luto da pessoa. E muitas vezes a pessoa está triste e tem pessoas que são tolas. Elas querem, como diz aqui o texto de Provérbios, tirar a roupa num dia de frio. Elas querem fazer: vem aqui, vamos para a festa. E tem pessoas que cometem esse erro. Elas estavam no namoro, terminaram o namoro e encontram amigos que dizem: vamos para a festa, porque você tem que encontrar uma outra pessoa. E quando o momento não deveria ser de ir para a festa. Porque quando você vai para uma festa querendo buscar uma pessoa, quando você está mal, você vai atrair aquilo que é ruim para você. Quantas pessoas erram uma vez e depois de algum tempo elas olham no retrovisor e dizem: nossa, no final eu fiquei com várias pessoas e todas elas eram as pessoas erradas. Até que eu entendi que eu tinha que dar o meu tempo para depois conhecer a pessoa certa. E aí, depois que entenderam isso, conseguiram encontrar a pessoa certa. Por que isso acontece? Porque quando você está mal, triste, em luto, você precisa respeitar esse tempo. Então, cuidado de não ser tolo de querer pular de alegria quando é tempo de você respeitar o seu luto, a sua tristeza, a situação que você precisa resolver. 249. Dê de comer e de beber se o inimigo precisar de você. Versículo 21. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. 22. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. A ideia aqui de amontoar brasas vivas sobre a cabeça do inimigo é que brasas vivas é o quê? É como um fogo, não é? Então, quando o seu inimigo pede alguma coisa, quando ele está com fome e sede, você o ajuda, ele fica pensando, aquilo fica queimando na cabeça dele, como brasas vivas, como fogo. Ele passará a pensar: por que que eu fiquei fazendo mal para essa pessoa? Essa pessoa, na hora que eu estou precisando, está me ajudando. E aí isso vai fazer com que aquela pessoa reflita, se arrependa e possa corrigir o caminho dela. E o Senhor fica alegre quando isso acontece. E o Senhor dará recompensa a você, porque quando você faz isso, você fez algo que agradou a Deus. 250. A paciência na vida conjugal é fundamental. O versículo 24 fala: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O texto fala de mulher briguenta, mas vamos entender aqui a pessoa que é briguenta. Tanto o marido quanto a esposa, no relacionamento conjugal, precisam ter a paciência para que o relacionamento possa ter tranquilidade. Pílula 251. Tenha firmeza na integridade e na verdade. Versículo 26. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Então esse versículo nos fala que se você é justo, se você é íntegro, se você anda na verdade, e um dia você aceita a corrupção, você vai ser como uma fonte
contaminada. Tudo que você fez, toda a sua história vai ser jogada no lixo porque você não prestou atenção em relação àquela mentira, àquela corrupção, àquele erro. Se você é íntegro e se você anda na verdade, tenha firmeza nisso. Porque no dia que você tropeçar só uma vírgula, eles vão dizer sempre a respeito dessa vírgula. Você faz 99,99% de coisas certas, mas você vai ser lembrado pelo 0,01 que você fez de errado. Nunca vão apagar a mancha daquilo que você errou. Versículo 200, pílula 252. O domínio próprio é um fruto do espírito e de sabedoria. É o versículo 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Esse versículo 28 nos fala a respeito de autocontrole. Autocontrole é outra palavra para domínio próprio. É a pessoa ter domínio a respeito das suas emoções, dos seus sentimentos. É a pessoa ter domínio a respeito da sua ira, da sua raiva, do seu ódio, de muitas vezes a sua impaciência, muitas vezes do seu tédio, a pessoa ter dominar o seu espírito. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Uma pessoa que não tem domínio próprio, que não sabe, não tem inteligência em relação à administração das suas emoções, é como uma pessoa que não tem muro, não tem nenhuma proteção. Ela vai ficar com ansiedade, com depressão, com aflição, com angústia, e você precisa dominar a respeito disso. Se tem alguma coisa que ficou no passado, você precisa ressignificar. Você precisa dizer: isso já passou. Se alguém lhe fez algum mal, pense assim: não vai voltar atrás. E eu ficar pensando e remoendo isso todo dia está me dando dor de estômago, problema no coração, preocupação. Aonde eu vou, eu fico sempre lembrando daquela pessoa, daquilo que ela me fez. É tempo de você deixar isso para trás. É tempo de você dizer: hoje eu perdoo essa pessoa. Eu esqueço o que aconteceu, deixa a pessoa lá seguindo o caminho dela. Mas eu vou soltar essa corrente, deixa a pessoa ir em paz. E eu vou seguir a minha vida em paz. É tempo de você ter esse domínio próprio, de você pegar essas coisas do passado e deixar para trás. E é tempo também de você não ficar ansioso, preocupado com o que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 5 dias. Tem muitas pessoas que ficam assistindo o noticiário o dia inteiro, vendo notícias ruins e ficam ansiosos. E se aumentar isso, e agora? Olhe para o presente. Procure fazer coisas para que você melhore as suas habilidades, as suas capacidades. Procure investir no seu conhecimento, em ampliar o seu negócio, em buscar um novo trabalho em que você possa ter uma remuneração melhor e mais alta, em criar uma segunda fonte de renda, alguma coisa que você possa fazer, que você tem capacidade de fazer, que está relacionado ao seu talento, para que você sirva as pessoas. Vá com o propósito de ajudar pessoas e realizar o que? Prestar um serviço. Faça alguma coisa que você possa vender e que você possa ajudar pessoas com esse produto, com esse teu serviço. E isso vai fazer com que você gaste, tenha os seus dias mais bem aproveitados do que você ficar se entregando a pensar em coisas do passado e a ficar pensando em coisas relacionadas ao futuro que você nem sabe se vai chegar, porque nós só temos certeza de que hoje nós estamos aqui. Na verdade, nem mesmo a certeza do hoje nós temos. Podemos falecer hoje mesmo, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, nós não sabemos. Então, ter o domínio próprio, ter o autocontrole é importante, é um fruto de espírito e de sabedoria. Essa é a meditação de Provérbios 25. Deus abençoe a sua vida, hoje sempre grandemente. Viva sempre com sabedoria, sabedoria do Senhor para as suas decisões. Sempre, sempre, amém.